Maza, já estão me informando aqui que o tempo estamos estourando aqui o tempo, mas eu preciso conversar com você sobre pelo menos mais um tema. É o seguinte, a gente viu uma pesquisa Quest recente aqui que fala da influência de Bolsonaro e Lula nas eleições, né? Toma ali como exemplo 5 capitais. E a gente vê nessa pesquisa que, segundo dados, né, pesquisa Quest, em Belo Horizonte e Manaus, o ex-presidente Bolsonaro tem uma influência maior do que a do presidente Lula. Já no Rio de Janeiro e em Campo Grande, há um empate técnico entre os dois. E em São Paulo, neste momento, o presidente Lula tem influência maior do que a de Bolsonaro. E aí eu te pergunto, surpreende esse empate técnico no Rio e a vantagem de Lula em São Paulo? E aproveito para dizer o seguinte também, queria que você, no embalo, comentasse. Fortaleza não está nessa relação, mas a gente teve aqui a visita do presidente Lula hoje aqui ao Ceará, aqui a Fortaleza, e de que maneira isso aqui, Fortaleza não está nessa pesquisa, mas como influencia ou não aqui o presidente Lula aqui no Ceará? Inclusive o Povo e o Datafolha já fizeram uma pesquisa lá atrás, né? Mas a realidade neste momento, como é que foi a visita do presidente Lula e que reflexo isso pode ter aqui, Maza? A visita do presidente Lula hoje foi mais ali um gostinho, né? Porque ele veio hoje ali para um evento do Pé de Meia, um evento lá em São Gonçalo do Amarante, mas eu acho ali que, claro que eles escondem um pouco para não assumir isso, mas muito da viagem mesmo foi para amanhã, porque amanhã vai ser ali a convenção que vai lançar o Evandro Leitão oficialmente como candidato do PT, e nesse momento aí ter a presença do Lula é muito importante para ele, até porque o Evandro ainda é um candidato menos conhecido pela população, ainda tem um conhecimento, mas muito por causa da atuação dele na área do futebol. Mas ali, pelo eleitorado, ele ainda, se eu não me engano, só bate ali com o André Fernandes, do PL, entre os dois menos conhecidos. Então, amanhã, sim, que eu acho que a gente vai ver mais imagem pesada, né? Porque eu acho que o Evandro ainda está naquela fase de fazer mais ou menos o que foi em 2018, que era aquela moedinha girando, Haddad é Lula, Lula é Haddad, Lula é Haddad. Em 2022, aquelas musiquinhas, mano, Camila e Lula, repetir, até o eleitorado fazer aquela associação, porque ainda não é tão feita com o Evandro. E a pesquisa mostra que o Lula, assim como o Camilo Santana, são dois ótimos eleitores em Fortaleza, ajudam muito seus candidatos, enquanto o Jair Bolsonaro é mais atrapalha do que ajuda, né? Se eu não me engano, 60% diziam que não votavam de jeito nenhum num candidato exatamente apoiado pelo Jair Bolsonaro, enquanto só 20 e pouquinhos diziam que votariam nele. Agora, falando do outro dado, né? Se você me pergunta se surpreende, me surpreendeu. Em São Paulo, né, o Lula tem mais influência e no Rio, empate técnico. Me surpreendeu, mas me surpreendeu pelo pouco impacto, Tardão. Olhando essa pesquisa, eu achei tão pequenininho. Você tira a exceção de cidades ultra-bolsonaristas ali, como no Norte, né, no Centro-Oeste, mas ali você tem uns números muito pequenos, né, quase sempre ali nos 20 e pouquinhos %. Me parece que os números indicam muito mais uma coisa boa para quem está tentando fugir dessa polarização. Não sei se nega a polarização em si, claro que nas cidades grandes ela vai ter um impacto, mas ela mostra que é um equívoco reduzir a política brasileira a essa polarização, né? E aí nos dados em si, o Lula fica na frente em São Paulo porque ele já teve uma vitória muito específica, muito expressiva em São Paulo, há 2 anos atrás, e o Lula está empatado ali no Rio de Janeiro, mas por conta da margem de erro ser bem grande, né? Numericamente, o Bolsonaro está alguns pontos na frente porque ele teve também uma vitória lá. Mas eu acho que no frigir dos ovos, o número que eu tiraria, os que me chamaria mais atenção é empate técnico em Campo Grande. Campo Grande é um estado ali, o Mato Grosso do Sul, bastante bolsonarista. Acho que o Bolsonaro teve 20% a mais que o Lula no segundo turno, né? 10% de vantagem a mais e para baixo no outro. E também a questão disso, né? De ser sido números pequenos, né? Pouco expressivos. Eu esperava mais. O Bolsonaro ter ali 27, 28, é aqueles velhos 30% que não importa o que acontecer, vai votar no Bolsonaro, não importa a consistência. E aí o Bolsonaro sempre marca mais ou menos isso e o Lula varia de estado a estado. Em alguns ele passa o Bolsonaro, em outros não. Mas me mostrou, assim, uma questão muito pequena, viu? Eu esperava mais. Tô achando que nessa eleição a gente tende aí a repetir o que aconteceu em 2020. O bolsonarismo e o lulismo se matando e no final das contas ganhou muita gente que não era associado nem a um nem a outro. Claro que há exceções, né? Eu acho que em São Paulo, por exemplo, não tem como não ser um dos dois ali.